A arbitragem de funding é uma das formas mais estáveis de ganhar dinheiro no mercado cripto. Sem previsões de preço e sem riscos de volatilidade, apenas números, cálculos e uma abordagem sistemática. Basicamente, você lucra simplesmente ao assumir uma posição do lado certo do mercado. Não importa se o mercado está subindo ou caindo. Se o funding estiver a seu favor, você está ganhando dinheiro. Este é o Arbitrage Scanner e hoje vou te mostrar como identificar essas oportunidades e extrair o máximo do funding. O Arbitrage Scanner é como um navegador, só que no mundo do funding. Ele mostra imediatamente onde há um ponto de entrada potencial. Quer ver apenas as melhores oportunidades? Fácil. Ajuste seus filtros. Por exemplo, pares com diferença de funding de 0,5% ou mais, ou apenas aqueles com volumes de negociação acima de os 100 mil reais. Tudo está ao seu alcance, a apenas alguns cliques de distância e a parte mais útil, as notificações. Enquanto outros ainda estão abrindo os gráficos, você já está na operação. Agora vamos ver como entrar e gerenciar sua posição corretamente com arbitragem de funding. Primeiro passo, analise a situação usando o Arbitrage Scanner. Você analisa qual é o tamanho do spread de funding, se há liquidez suficiente e quais são as condições de alavancagem. Depois disso, você calcula o tamanho ideal da posição. Segundo passo, abra posições nos dois sentidos. Onde o funding é negativo, você entra comprado. Onde é positivo, você entra vendido. Isso permite que você se proteja contra movimentos de preço. Você está no mercado, mas sem risco de volatilidade. Tudo está equilibrado. Terceiro passo, aguarde os pagamentos de funding. Você pode entrar cedo se o funding estiver consistentemente alto ou apenas minutos antes do pagamento. Existem duas abordagens principais que você deve conhecer. A primeira abordagem é uma estratégia de curto prazo. Quando você entra em uma posição, coleta de 1 a 3 pagamentos de funding e então sai. E a segunda abordagem é uma estratégia de longo prazo. É quando você mantém a posição por semanas, às vezes até meses, e recebe uma renda estável no piloto automático. Vamos dar uma olhada mais de perto no funding de longo prazo. Como isso funciona? Deixe-me lembrar você. O funding é um mecanismo de redistribuição de dinheiro entre os participantes do mercado. Quando o mercado está superaquecido, os traders comprados pagam os traders vendidos. Quando o mercado está em pânico, os traders vendidos pagam os traders comprados. Às vezes, o desequilíbrio é tão extremo que os pagamentos de funding chegam a 1 a 1,5% ao dia. Se você pegar uma operação dessas no momento certo, ela pode se transformar em uma fonte de renda passiva muito significativa. E agora, vamos ver a arbitragem de funding na prática. Aqui está um estudo de caso real. Um dos nossos usuários entrou em uma posição e a manteve por 1 mês e meio. O mercado estava em um estado de long superaquecido e o funding continuava entrando de forma constante. No final, quase 50% apenas de funding, sem alteração no preço e sem qualquer negociação ativa. Como foi isso? Um dos usuários do Arbitrage Scanner configurou filtros de funding, procurando uma moeda que pagasse uma porcentagem de forma consistente e que pudesse ser mantida por um tempo, quase como um depósito bancário. Depois de um tempo, ele encontrou a moeda certa, uma chamada Labubu, na L-Bank. Essa moeda pagava funding positivo regularmente a cada 4 horas, e não era algo aleatório. Os pagamentos permaneciam consistentemente na faixa de 0,2% a 1% ao dia. Para minimizar o risco, o cliente abriu uma posição espelhada. Ele vendeu Labubu a descoberto na L-Bank com 1.000 BURs e, ao mesmo tempo, comprou Labubu no mercado à vista pela XT pelo mesmo valor. Dessa forma, ele estava totalmente protegido. A movimentação do preço não o preocupava nem um pouco. Além disso, o spread entre as duas corretoras, na verdade, jogava a seu favor, então a operação já começou levemente lucrativa. Ele observou a situação por mais um dia, certificou-se de que, o funding ainda estava fluindo de forma constante e decidiu manter a posição a longo prazo. E aqui está o que aconteceu. Ao longo de 1 mês e meio, o mercado permaneceu excessivamente comprado e o funding continuou entrando de forma consistente. Durante todo esse tempo, o cliente não mexeu na posição, sem pressa, sem aumentar, sem vender. Ele simplesmente esperou. Como resultado, apenas com os pagamentos de funding, ele obteve cerca de 50% de lucro. Foi praticamente uma renda passiva, sem operações ativas, sem tentar adivinhar a direção do mercado, sem estresse. Depois ele admitiu,
Me arrependo de não ter entrado com um valor maior, a configuração estava quase perfeita. A lição é simples. Enquanto uns tentam pegar oscilações de preço e perdem para a volatilidade, outros ganham de forma constante, simplesmente porque estão do lado certo do funding. E é o Arbitrage Scanner que te ajuda a encontrar essas oportunidades todos os dias de forma rápida, precisa e sem ruído. Se você quer começar a ganhar com funding, não na sorte, mas com um sistema, é só se juntar a nós. Assine um plano e, a partir de hoje, você receberá sinais de pontos de entrada lucrativos. Você pode encontrar todos os planos disponíveis em nosso site na aba Assinaturas. Com o plano Business, você tem acesso a todas as nossas ferramentas de arbitragem. Quanto ao Platinum, o favorito dos nossos clientes, ele inclui um gerente pessoal com quem você pode conversar diretamente sobre qualquer dúvida relacionada à arbitragem, além de acesso às exchanges DAX. Já o plano Guru oferece a oportunidade de ter chamadas individuais com nossos especialistas, além de convites para nossos eventos paralelos, exclusivos e regulares. E quanto ao VIP, vamos manter isso em segredo, um privilégio que só você pode desbloquear. Ah, e a propósito, a cada nova assinatura adquirida, você tem a chance de ganhar os 5.000 reais para impulsionar sua jornada de arbitragem. Todos os detalhes estão no link na descrição. Este foi o Arbitrage Scanner. Até a próxima!